Boa tarde, a Rádio Inquieta, num Conversas com História. Hoje vamos falar do Vitória que tem 100 anos. 100 anos com figuras que foram importantes e outras eu diria que importantíssimas. A conversa que vamos ter hoje eu coloco nas das importantíssimas. Temos o privilégio de receber em nossa casa hoje Paulinho Cascavel. Paulinho, muito obrigado. A Rádio Inquieta agradece viamente a tua presença nos nossos estúdios para contares muito que foi a história de há 40 anos atrás. Vamos começar pelo princípio. Olá, Adriano. Para mim, em primeiro lugar, um prazer estar aqui, né? Nós já tínhamos vindo conversando já há alguns meses até, né? Aproveitando a minha estadia aqui em Portugal, de férias novamente em Guimarães. Então, para mim também é uma alegria muito boa, né? De poder conversar com os amigos de Guimarães, contar as histórias do Vitória, né? Nossos bons tempos, né? Então, uma alegria para mim também muito grande. Temos tantas histórias para contar e eu recordo que há bocadinho estávamos em conversa com um miúdo que tinha 10, 11 anos e para eles é o Jota. E nós dizíamos o Jota, não, para nós é o Paulinho Cascavel. Ó Paulinho, quando recebes o convite do Vitória, tu vens do Porto, estás pouco tempo no Porto, vens para Guimarães, desconheces o campeonato português, mas quando chegas a Guimarães, o que é que tu sentes nesta cidade? Então, Adriano, eu venho do Porto, quando recebi o convite do Porto, foi quando eu vim para o Porto já praticamente, né? Porque foi na época, em dezembro, há 40 anos, né? Em dezembro de 84, anos, né? o Tormenta Machado foi ao Brasil buscar 2 pontos de lança, que o Vitória vinha fazendo uma época menos boa, lá numa situação delicada, lá embaixo na tabela, e precisava de buscar 2 pontos de lança. E foi ao Brasil, trouxe o Roldão, e depois ele viu ia um ala e um ponto de lança. E daí estava atrás de um ponto de lança e viu eu marcar uns gols no final de semana, que como tinha um domingo esportivo no nosso tempo, né? Lá tem um Fantástico. E durante 3 semanas, domingos que ele teve lá, teve os gols do Fantástico. Eu marquei gols nos 3 domingos, e um dos gols foi o gol do Fantástico, o gol mais bonito. Daí chamou a atenção dele. Ele estava no Rio de Janeiro, falou, quem que é esse Paulinho Cascavel? Daí o pessoal falou, jogou no Fluminense, teve aqui, vai pedir informação dele. Daí ele foi no Fluminense, tirou as informações, falou, bom jogador, bom profissional, bom homem também, só quis sair daqui porque não estava tendo oportunidade de jogar, né? E quis jogar. Daí eu tinha ido para o Joinville, Santa Catarina, aí eu estava acabando o campeonato lá em dezembro, fui o melhor marcador, fomos campeões catarinenses, e ele tentou me contratar. E daí não conseguiu, porque eu tinha um contrato até abril ainda. E daí contratou o César, um ponta de lança que era da seleção brasileira, estava no Sevilha também, muito bom jogador. E ele volta para Portugal e encontra o pessoal do Porto. Não sei exatamente se foi o Pinto da Costa, que ia ao Brasil buscar um ponta de lança. Porque o Porto estava 5, 6 épocas sem ganhar um campeonato. E naquela época tinha o Fernando Gomes, o Michael Walsh e o Jacques. E o Jacques já tinha se machucado naquela época, não. Deu ponto, eu ia buscar mais no ponto de lança. Daí o Pimenta Machado, o doutor Pimenta Machado, que tirou o cartão e deu, olha, tá esse jogador? E o Porto, onde é que foi? O Porto ligou. E eu sei porque o doutor Pimenta Machado me conta essa história em janeiro. E me disse, se você não ficar no Porto, no final da época você vai para o Vitória. E assim aconteceu. No Porto serviu para mim me adaptar ao futebol português, não tive oportunidade, porque o Porto de 60 pontos na época era 30 jogos, mas era de 2 pontos. De 60 ganhou 55, toda a equipe foi campeão. Depois todo mundo jogou para o Fernando Gomes, praticamente. E nós também torcíamos, porque acabou sendo bota de ouro, né, da Europa. E no final, no último dia, até que eu estava indo embora, eu estava voltando para o Brasil, que não ia ficar no Porto. Eu tinha acertado verbalmente com o Curitiba. E daí daí fui almoçar no Porto, no restaurante de um amigo nosso, ali nas Aliados, e depois saí, sentamos ali, eu e a esposa, não tinha filho ainda. Sentamos ali na Avenida dos Aliados e estávamos a conversar e tal. E escrevi um bilhetinho que tem agora até hoje, que pena, Portugal não deu certo, a gente gostaria muito de ficar aqui, ficar mais épocas aqui e tal. E eu estava voltando, porque foi só meia época que eu fiquei, né? E nesse meio tempo, às 6 horas, 7 horas da tarde, o pessoal do Porto ia me buscar para levar para o aeroporto, né? E daí quando eu chego em casa, estava lá o doutor Pedro Machado, me espera com o contrato. Onde é que você anda? Vamos ficar, quer ficar? Eu falei, é para já. Aí fiquei, infelizmente fiquei, e acabei daí vindo em julho de 85, né? Faz 40 anos já, né? Eu peço-me dizer em boa hora que vieste para Guimarães. Embora. Eu estava com 25 anos, eu tinha passado por um grande clube brasileiro, eu tinha sido 2, 3 vezes melhor marcador no Brasil, nos campeonatos estaduais. E eu acredito muito também, Adriano, que um jogador de futebol, tirando os craques, né, que se revelam muito com 18, 20 anos, 22 anos, mais de 90% dele vai estourar, vai ter o seu melhor futebol dos 24, 25 até os 28, 30 anos, entende? E eu estava com 25 para 26 anos, bem madurinho, vamos dizer assim, né? E
nos jogos do Porto, como eu falei, que me serviu muito para me adaptar, porque na época tinha o campeonato dos reservas, né? Quando a equipe principal, do torneio de reserva, os jogos era no Porto, nós, os reservas que Campo de jogavam. treinos, aquele campo ao lado do lado, Dragão, nós que jogávamos lá. Quando o jogo era fora, ia os júniores. Então, cada 15 dias nós estávamos fazendo um jogo. E nesses jogos, sempre marcava 2, 3 gols, sempre fui marcando. E fui me adaptando ao futebol português. Que era na minha. Hoje não digo que é tanta diferença, mas na minha época era muito diferente. O futebol brasileiro sempre foi mais cadenciado, mais tecnicista, né? E aqui mais força, mais pegada, né? Então, eu fui me adaptar. Então, eu acredito que no Vitória foi. Nós chegamos aqui de surpresa, não conhecia o que era o Vitória em si, né? Mesmo o Porto, quando vim para o Porto, né? Naquela época, o Benfica Sport, que era muito mais falar a nível mundial, vamos dizer assim, né? O Porto tem toda essa mística agora, praticamente dos anos 80 para cá, que é campeão português, campeão europeu, campeão mundial, né? Então a gente não tinha. E quando vim para o Vitória, eu sabia que o Vitória era, depois dos três grandes, junto com o Braga e Boa Vista, eram as equipes que mais davam trabalho, né? Mas não tinha noção do que era. E, infelizmente, no começo foi mais ou menos, que eu fiz 5 jogos e não marquei nenhum gol, né? Daí do sexto ao 11º eu fiz 13 gols, se não me engano, 2, 3. 2, inclusive, contra o Porto. O Porto tinha 1 ano e meio invicto, né? Ganhamos 2-1 do Porto aqui e fiz os 2 gols. Aí depois de lá para cá foram 2 épocas espetaculares que nós fizemos, com boas equipes, 2 boas equipes, né? Um pouco diferente de cada época. Mas me adaptei perfeitamente aqui a Guimarães, tanto é que estamos aqui, depois de 40 anos até hoje. Isso que eu te ia perguntar, não esqueces nunca Guimarães, quando tens a oportunidade, cá vens para matar saudades, não é? Sim, venho cá sempre, né? Primeiro, meu filho nasceu aqui na época, na minha segunda época aqui no Vitória, meu filho Guilherme nasceu aqui, em outubro de 86, então é uma ligação muito forte. Depois mesmo ter ido embora para Lisboa e tudo, vim, depois acabei voltando, tive uma filha e a gente acabou também, por ser também um nome italiano e tal, mas colocamos o nome de Vitória. Então em casa somos todos, meus filhos e minha esposa adoram aqui em Portugal, e sempre que podemos estar, nós estamos aqui praticamente cada ano e meio, nós estamos aqui passeando um mês de férias. Paulinho, foi mais fácil ganhar a bola de prata no Vitória ou no Sporting? Olha, difícil fazer golos em qualquer eu acho que teoricamente, né, nas equipes grandes é melhor, né? É mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque normalmente a equipe grande que está a ganhar os jogos está um pouco diferente das equipes que vêm um pouco abaixo. Então, podendo marcar gols, ser melhor marcador, tirando os 3 grandes, acho que é muito mais difícil do que estar num grande, né? Paulinho, quem era o Pimenta Machado? Olha, o Dr. Pimenta Machado foi quem me deu essa grande oportunidade na minha carreira, né? Na minha vida, porque acaba sendo fundamental essa minha passagem por Guimarães, embora joguei futebol há 14 anos, mas as 2 épocas que eu tive aqui em Guimarães foram muito fortes, tanto a nível de individual como a nível de clube e a nível pessoal, né, no familiar. Como eu falei do meu filho que nasceu aqui, minha filha que chama-se Vitória. Então o Dr. Pimenta Machado me proporcionou tudo isso. Então sou extremamente grato a ele pelo que ele fez por mim, né, nós somos amigos, conversamos até hoje, né, dentro do possível, que ele também não vive aqui em Guimarães, a gente se encontra pouco. Mas eu acho que foi um presente muito importante para o Vitória, né, por tudo que o Vitória é hoje, eu acho que tem boa parte, tem um dedo dele nisso aí, entendeu? Então, eu acho que foi, na nossa época, para nós era um ótimo presidente, não sei, a malta não tinha nada a reclamar, um cara que se impunha bastante, quando precisava, chamava o grupo, reunia, brigava, né, dava aquela puxada de orelha, que é sempre bom ter um presidente meio ativo, né? Então, acho que ele foi tudo isso. E tá aí, a marca dele ficou registrada até hoje, né? Paulinho, quando ele chegava ao balneário, o balneário tremia. Sempre, né? Pelo respeito dele, ele sabia impor, sabia falar bem, né? Inteligente, né? Sabia falar, sabia o que falar para os atletas, né? E realmente era um respeito grande, mesmo nos jogos ali. Eu lembro que no estádio antigo, né, tinha que subir aquela rampa para entrar no estádio, ele sempre ficava ali com o seu sobretudo, né, aqueles jogos difíceis, mesmo para arbitragem, para ver que o presidente está aqui dentro de campo, o homem está aqui hoje. Então ele tinha uma personalidade muito forte e um respeito muito grande de todos. Paulo, já disseste no princípio, nos primeiros jogos, não és feliz, não consegues marcar gols, mas depois a velha máxima do Cristiano Ronaldo, do catch-up, abriste o catch-up e depois foi sempre a marcar. Recordas-te qual foi dos momentos mais importantes na carreira do Vitória a nível de golos que fizeram a diferença? Não vou especificar, mas tu é que o vais dizer, mas não vou esquecer aqueles hat-tricks contra o Braga, por exemplo. Então, tem os hat-tricks contra o Braga, são 2 até, né? Um em cada época. Mas os jogos que eu pondero, assim, na primeira época, foi esse 2-1 contra o Porto, entendeu? Porque o Porto vinha invicto, onde ninguém imaginava, o Vitória vinha de uma campanha anterior que quase tinha caído de divisão, ficou lá para baixo, mal colocado, assim.
E é um jogo que dá tipo a virada para nós. Tanto é que depois desse jogo a equipe embala, né? E, além de eu ter marcado os gols até o final da época, sou o segundo melhor marcador fiz mais gol na primeira época do que fiz na segunda, né? E fui o segundo melhor marcador. E faz com que a equipe lance para o campeonato, não briga lá pelo título como na segunda época, mas chegamos em quarto lugar, né? E na segunda época, os gols mais importantes, que eu considero o jogo do Sparta de Praga aqui, o 2-1 que nós ganhamos, estava perdendo de 1-0, depois viramos, fiz 2 gols. E foi no dia 1º de outubro, e no dia 3 nasceu meu filho. Então, jogo importante, vitória importante, gols meus, meu filho nasceu, então foi uma sequência muito boa, que lançou nós para as competições europeias, na Atlético de Madrid, e Groningen, e só fomos perdemos só para o Borussia, né? E o outro jogo importante, que é um jogo épico de gols também que eu marquei, por acaso marquei 2 também, os 3 jogos e 2 gols, né? Que foi nas Antas, aquele 2-2 famoso, estreia de Casagrande, onde nós íamos lançado para o título, né? Se nós não tivesse ganho aquele jogo, não tivesse perdido o Benfica em casa, empatado com o Varzinho, se eu não me engano, na sequência, nós poderíamos ter quase chegado ao final do campeonato brigando mesmo pelo título, né? Então foram 2 gols importantes, são jogos importantes que acho que quase todo mundo aqui de Guimarães lembra desses jogos. Isso que eu ia dizer, reconheces que vais ficar na história da Vitória? Eu acredito que sim, né? Acho que a gente teve uma boa passagem aqui, tive 2 grandes equipes também por trás, não é só o Paulinho Cascavel que fez tudo sozinho, né? De maneira alguma, né? Tivemos 2 equipes bem equilibradas, né? 2 equipes nas 2 épocas onde não mexia muito, não saía 4, 5 jogadores, magoava-se um ou outro, então a equipe sempre manteve e uma regularidade muito grande. Então fez com que a gente marcasse, acho que até hoje, as melhores épocas de sempre do Vitória, né? Tanto a nível nacional quanto europeu, né? Nas competições. E claro, né? Eu fiz aqui bastante gols, né? Se não me engano, são 60 gols nas 2 épocas, fiz 25 no campeonato num ano e 22 no outro. Então, eu acredito que são bastante golos e felizmente ficou assim. Uma coisa difícil de fazer, é golos. Sempre foi, né? Desde a minha época até hoje continua a dificuldade de Olha, golos, Paulinho, né? o que é que valia o Marinho Pérez no meio disto tudo? Olha, o Marinho Pérez foi um treinador importantíssimo aqui para o Vitória, né? Um grande psicólogo, na minha opinião, né? Eu acredito que dos treinadores que eu trabalhei é dos mais bom de balneário, vamos dizer assim, né? Aquele que conseguia juntar o grupo. Porque eu acredito muito que uma equipe média para brigar por um título, ou menos ser campeão, uma equipe grande para ser campeão, se não tiver um bom balneário, não chega, sabe? Eu tive experiência em equipes pequenas, em equipes grandes, e quando as coisas num balneário não é bom, não chega. Não adianta o balneário tá ruim, a equipe vai ganhar, vai chegar, não vai chegar. Então, o Marinho Pérez foi o treinador que melhor, assim, eu via unir o grupo, ter um grupo na mão, sabe? A gente brigava por ele. Até às vezes eu brinco e falo que o Marinho Pérez sabia muito de psicologia de balneário de grupo, mas o mentor, taticamente, quem era mais era o Paulo Tuori e o Pina de Moraes, que era quase uns psicólogos para nós, assim. E o Paulo Tuori, muito inteligente também. Então casou muito a dupla do Marinho Pérez com o Paulo Tuori e o professor Pina de Moraes. Estás a ver a imagem do Marinho Pérez em Madrid, de manga curta? Sim, com aquela camisa branca e calça marrom, mais ou menos, sempre. Podia estar frio, calor, e estava aquela roupa. Olha, Paulo, Marinho foi importante, mas eu costumo dizer que dá sempre jeito de ter boa equipe. Dá sempre jeito de ter jogadores importantes. Sem ovos não se faz omelete, não é? Há 2 que eu queria que tu me falasses, porque são 2 jogadores que eu tenho uma admiração muito forte. Um chama-se Nadinga e o outro chama-se Admiral Alcântara. Então, são 2 jogadores de característica um pouco diferente, né? O Nidinga, aquele jogador formiguinha, né? Muito regular, que parece que às vezes desaparece do jogo, mas ele tá em quase todas as bolas, passa pelo pé dele, tá no lado, marca, rouba a bola, passa, briga, chega na área, né? Um jogador muito regular, aquele jogador que sempre vai tirar nota 8, ele não vai tirar nota 6 e ele não vai tirar aquela nota 10, né? Mas é muito regular, muito tecnicista, né? Bons pés, como a gente fala, bons pezinhos para deixar a gente na cara do guarda-redes, né? E o Ademir Alcântara já é um jogador um pouco diferente, né? Também habilidoso, jogador mais possante, vamos dizer assim, né? Jogador aquele falso lento, né? Porque ele era grande também, da minha altura praticamente. E tinha aquelas passadonas largas. Então, dos jogadores da minha carreira que eu joguei e fiz uma dupla diária, foi o que eu mais me adaptei com ele, né? Nós tinha golos, esse do Porto mesmo, o segundo gol do Porto e alguns outros golos aqui mesmo, em Guimarães. Só no meu desmarcar, só no olhar, ele já sabia de que meter a bola. Entendeu? Então, muito inteligente a jogar e 2 craques, realmente. Paulinho, a equipa ia sentindo, jornada após jornada, ser possível ser campeão. Como é que se vivia o balneário lá dentro? Então, as coisas foram acontecendo que nós mesmos conversar, mas acho que vamos chegar.
Será que podemos? Não é Vai dar possível. para nós. Será que vai dar para nós? Os caras estão deixando, nós estamos chegando. Nós praticamente não perdemos jogos em casa, né, Adriano? A gente foi perder pontos bobos fora, quase com equipe pequena fomos perdendo. Porque Porto e Sport nós estávamos ganhar sempre, o Benfica, nós acho que perdemos 2 jogos para o Benfica, tem esse problema de arbitragem sempre, é mesmo esse jogo das Antas lá, eu faço os 3 golos, né? O primeiro golo é anulado pelo Rosa Santos, né? Que podíamos ter ganho o jogo. Então, quando começou a vir e o grupo estava muito unido, aquilo que eu falei antes do Marinho Pérez, né, do nosso grupo estava muito unido, todo mundo brigando. Eu sentia por mim, porque normalmente um ponto de lança tá marcar gol, outra coisa, é sempre o jogador que mais destaca na imprensa, sai aqui, joga ali, não joga tão bem, mas marca um gol, é o melhor em campo. Então, então eu sentia que a equipe toda estava comigo, assim, que eu procurava também passar essa confiança para eles, nós éramos um grupo, né? Então, sentia que eles realmente torciam por mim, não é porque o Paulinho vai ser o melhor marcador, ou ele que está dando as entrevistas é o melhor que alguém aqui. Não, éramos um grupo e foi isso que fez com que o Vitória chegou longe nessa competição, nesse ano. Paulinho, hoje em dia o profissional é visto de maneira diferente pelo adepto. Na tua altura, tu vivias na cidade, tu andavas no Toral, na rua Santo António, e esse campeonato extraordinário que o Vitória estava a fazer, como é que tu sentias o adepto? Como é que o adepto vivia? Como é que o adepto vos falava? Como é que vocês viviam a semana antes de cada jogo? A vantagem de jogar numa equipe da cidade interior do que jogar numa grande equipe é essa, né? Você tem um contato mais com as pessoas, né? Quando você está numa cidade grande, está numa grande equipe, você vai conviver mais com os jogadores e com uma outra pessoa que você conhece num café. Aqui em Guimarães ou numa cidade do interior é diferente, porque você convive no meio das pessoas. Onde você vai, você está com pessoas diferentes, daí você já conhece aqui e ali. Então, para mim, não foi diferente. Tanto é que eu venho de férias em Portugal, se eu ficar 30 dias de férias, eu fico 25 dias, 26 dias em Guimarães e o resto de vida. E estás em Portugal, casa? E estou em casa, né? Tenho muitos amigos. Então era muito gostoso, eu ia em muitos lugares, aí o pessoal até brinca, e boa parte é verdade, nunca pagava mais nada, depois que começou a marcar os gols, então chegava no restaurante, não, pelo amor de Deus, que não paga. Ou chegava lá para pedir uma cerveja, que a gente é mais do Brasil, então uma cervejinha, pedia uma cerveja e vinha uma garrafa de champanhe, faz. Eu não pedi, você está enganado, né? Não, tem um adepto. Daí eu falei, não, então faz o seguinte, se puder, ele espera eu acabar de jantar, depois ele vem tomar comigo. Fiz algumas amizades assim, depois vinha ele com a mulher, normalmente filho e tudo, e ficava, fiz muitos amigos assim. E realmente nunca, era difícil pagar um almoço, jantar aqui. Então, convivia muito, minha vidinha, a rotina, saía do estádio, passava na Gil Vicente ali para comprar um croissant com creme, ia para minha casa, mas sempre nesse meio, quando passava pelo Toral, ia tomar ali na Clarinha, na Ribela, Cervejaria Martins, sempre passava por ali. Então, tinha um convívio muito grande, muito gostoso. Coisa que eu faço até hoje quando eu venho, gosto de ficar ali na Clarinha e nos cafés ali. Ficar tomando café no litoral, ficar sentado ali só para ver a cidade. E passavas pelas barbearias a ver que corte é que estavam a fazer aos miúdos? Sim. Né? Isso até hoje, quando encontro muitos moços aí de 40 anos que falam, não, eu nem sabia porquê, mas meu pai já mandava cortar o cabelo a cascavel, né? Então, tinha muito legal isso. Muito pessoal cortava por causa do cabelo mais comprido atrás, ficou o corte a Paulinho Cascavel. Paulinho, possivelmente que são 2 épocas extraordinárias, mas aquelas jornadas da Taça UEFA vão ficar na tua memória, na memória de quem jogou contigo e na memória de todos os vitorianos. Vamos começar pelo Sparta de Praga. Então, um jogo sempre difícil, né? O Sparta é uma equipe muito forte, né? Vinha forte, tanto é que acho que no próprio sorteio eles estão mais para a cabeça de série e nós lá para baixo, né? Tinha um jogo muito difícil lá, um jogo duro lá, uma equipe pesada, né? E empatamos 1-1 lá, né? Um gol do Roldão, já no final do jogo. E depois no jogo em casa aqui, foi o tal jogo que eu falei antes, onde o Sparta no começo da segunda parte sai na frente, um jogo difícil, duro, e depois nós conseguimos dar a volta. Acho que aquele que alavancou, veio dar aquela moral que nós falamos para chegar subindo para o título, né? Pensar em brigar pelo título. Então foi um jogo bom, marquei os 2 golos depois, um golo de calcanhar, que eu toco por cima, assim, que o Ademir cai com guarda-redes e tudo para dentro da baliza. E depois um bom pontapé na entrada da grande área. E no último minuto ainda tem outro pontapé que é praticamente igual, só que bate no poste. E depois segues em frente. E vais jogar contra um Atlético de Madrid. O Groningen antes ou o Atlético? Sim, tens o Groningen antes, mas vais jogar contra um Atlético de Madrid. Sim. Um Atlético de Madrid que tinha um nome extraordinário. Se calhar, quando sai o sorteio, vocês no balneário... Estamos lixados. Estamos lixados. Não, a expectativa nossa era fazer sempre um bom jogo em casa, porque sabíamos lá que era muito difícil, né? O Atlético de Madrid vinha numa campanha muito boa também.
e até hoje, né, e já ganhar um jogo do Atlético Madrid, embora hoje está mais nivelado o futebol, mas na nossa época era bem diferente, né? Esses clubes grandes era grande mesmo e nós estávamos, quem não era grande estava bem para baixo, né? Então nós não esperávamos que pudesse eliminar, mas nós queríamos todos, tinha confiança em fazer bons jogos. E depois que teve o 2-0 aqui em casa, né, que eu faço o primeiro de pênalti, o Rodão faz um grande golo já no final do jogo aqui, aí as coisas mudam, né, porque 2-0 já é um resultado interessante, mas mesmo assim nós fomos lá com o pé atrás, com medo. Pênalti logo a começar, não deu jeito nenhum, não é? Exato. Não, na primeira parte, foi na segunda parte já, né? Na primeira parte o árbitro foi bem centrado, apitou tudo, pô, até no vestiário, me lembro de ter falar qualquer coisa, assim, pô, pela arbitragem não vamos perder, estamos safo, né? Mas aí quando começou a segunda parte, ele viu-se logo, expulsou o Carvalho num lance besta lá, deu um pênalti que nem era pênalti direito, que Jesus defendeu. Mas assim, a equipe aguentou, fizemos um grande jogo lá e fomos perder de 1-0 já aos 90, 93 minutos. Um ambiente terrível. Um ambiente terrível. Quando nós chegamos para descer do ônibus, eu me lembro até hoje, nós descemos para entrar, não era tudo bem cercado, assim, tinha os policiais com a cavalaria assim, e os espanhóis de morte, os portugueses, por causa do golo que tinha sido um pênalti, uma confusão, mas muito pesado o ambiente. Mas felizmente correu bem, né? Ganhamos, eliminamos. Me lembro, voltamos aqui no Toral, uma enchente no Toral aí já. Muito. Paulo, e olhando para aquilo que era o Vitória na tua altura e olhando para a Vitória que é hoje, o que é que tu valorias a jogar no Vitória à Ponta da Lança hoje a ti? Eu? De repente valeria alguma coisa, né? Mas não, é difícil comparar, né, Adriano, assim, porque são outros tempos, né? Outras estruturas, né? Você vê que nossa qualidade está lá. A qualidade está lá. A qualidade está. Mas você vê, né? Hoje as estruturas são muito melhores. Na minha época chovia, você treinava atrás da baliza, eu ia lá nas taipas correr na avenida. Eu queria dizer, com estas condições que há hoje em dia, Paulinho, onde é que tu podias chegar? Podia ter sido aí um grande jogador a nível internacional, podia ter tido oportunidade. Se tivesse marcado todos os golos, se tivesse feito o que eu fiz, poderia ter ido para uma grande equipe, isso poderia ter. Mas futebol e a vida a gente não vive de si, né? Então nós tivemos nossa passagem, acho que foi bem legal, ficamos aí para a história do Vitória, junto com os meus companheiros da época também, né? E tantos outros que tem. Vitória tem história de grandes jogadores, né, ao longo dos seus 100 anos, né? Paulinho, jogas no Vitória, vais ao Sporting, acabas depois por ir ao Gil Vicente também, jogas no Brasil, portanto conheces várias realidades. O que é que vale o adepto de Vitória para ganhar jogos? Então, aqui, o adepto do Vitória, tirando as grandes equipes que têm uma massa ativa muito maior em números, vamos dizer assim, né? Não digo intensidade, porque a intensidade do vitoriano aqui, da massa ativa do Vitória é uma coisa fantástica, né? Tanto é que, tanto na minha época como até hoje, com quem a gente conversa, o jogador que vem jogar aqui, o adversário sente essa pressão, sabe? Então, eu acredito que é fantástico, né? É uma massa ativa que apoia muito o clube, idolatra seus ídolos, mas também se tiver que chegar aí também chega, né? Tem que ter às vezes um pouco de meio termo nisso aí, tem que ter um pouquinho de equilíbrio. Mas é essa a nossa mística, né? É essa Vitória que nós conhecemos aí e que ficamos contentes de fazer parte da sua história e viver alguns momentos. Agora vem já há muitos anos só a torcer, quando estou aqui dificilmente eu vou perco um jogo do Vitória, entende? Gosto muito de ir e falar com os adeptos, nos cafés, no restaurante, encontra o pessoal, todo mundo, afinal, quer vir tirar uma foto, conversar, contar uma história. E isso é muito bom. E essa mística que tem aqui em Guimarães, do Vitória, né? É difícil ver em outro clube qualquer. Paulinho, 2 anos fabulosos no Vitória. Vais para o Sporting. Recordas-te no jogo do Sporting que vieste jogar a Guimarães? Não recordo exatamente os jogos. Sei que viemos aqui, não me lembro, sei que lá no primeiro jogo, acho que foi em Alvalade, inclusive, né? Foi 2-2, eu acho que eu fiz os 2 golos. Teve um não havia necessidade, né? O primeiro foi até de pênalti ainda, que o Jesus ficava provocando e tal. Deixa estar. Me lembro dos jogos contra o Vitória, acho que eu marquei umas 2 vezes golos no Vitória aqui e lá também. Mas era sempre quando antes, todo esse sentimento, você sente um pouquinho antes de começar o jogo. Depois que você entra em campo, você acaba envolvendo para esse atmosfera do futebol, assim, você está defendendo o teu lado profissional, né? Você quer fazer o teu melhor, né? Como qualquer profissional tem que fazer. Mas eram jogos que pesavam um pouco durante a semana, antes de começar o jogo, assim, você ficava naquela atenção, aquela apreensão, o aquecimento, né? Vendo aquela massa ativa que era tua, mas mesmo assim, quando eu ia jogar aqui, o pessoal me aplaudia, eu também cumprimentava, agradecia. Depois, quando começava o jogo, daí temos que defender o pão das crianças, né?
Para o Vitória vai ser eternamente, eu diria que o homem, ou o clube que está a morder os calcanhares aos três chamados grandes do futebol português. Há um jogo em que vai ficar na memória de todos os adeptos do Vitória, aquele jogo no Porto em que eu diria quase que Guimarães foi para o Porto. Até falavam, né? Vocês... O último que sair da cidade que fecha a porta, né? É verdade. Quando vocês sobem ao relvado e olham para aquela moldura romana, o que é que vocês comentavam? Temos que fazer alguma coisa para esse povo. Eu me lembro até hoje que foi um dos gritos de Balneário. Vamos lá, Mota. Tá toda a cidade aqui dentro. Tinha acho que 15, 20 pessoas. A parte de trás dos gols estava... Acho que o Porto nunca teve tanto adepto adversário no seu estádio. Mesmo acho que contra os grandes. Então, para nós também foi uma surpresa. Nós sabíamos que ia bastante gente, porque em todo estádio, todos os jogos a gente ia fora, e era mais contra os pequenos, então era 70% torcedor do Vitória e 30% do da casa, né? Mas das Antas lá, me lembro perfeitamente, toda aquela volta em trás, assim, me lembro perfeitamente. Uma atmosfera muito boa. Acho que não cabia uma formiga mais no estádio, né? Porque na época, não sei como é que entrou tanta gente, não sentava ninguém, todo mundo de pé, né? A altura era assim? O pessoal ficava de pé porque não tinha as cadeiras. Então foi um grande jogo para nós que está na minha memória e acho que de todos aqui do Vitória, aqui de Guimarães que foi. Porém, a face visível de uma equipa de futebol são os titulares, são aqueles que marcam golos, os que fazem grandes defesas, os que fazem grandes exibições, mas o plantel tem 23, 24. Ao longo da tua carreira no Vitória, conheceste aqueles que estão na sombra, mas que foram importantes. A Vitória teve um plantel sempre regular, não vou lembrar de todos sim, mas sempre o guarda-redes Jesus, Vitor Ponto, Lopes, tem mais um outro guarda-redes agora. Só por curiosidades agora que me lembrou. O Vitor Ponto. Quem era o Luís Castro? O Luís Castro era um defesa de direito também, né, que era suplente, que agora... né? Muito bonzinho, né, bem querido nos treinamentos, me lembro perfeitamente dele, nunca criava problema nenhum, né. Vias nele possibilidade de ser o que era hoje em dia? Não imaginava, né? Porque na minha época, praticamente, quase os jogadores nem eram treinadores, nem seguiam a carreira. Depois que o futebol abriu esse leque, né, para jogadores, auxiliares, equipes técnicas grandes, né, observadores, e o Castro acaba começando como observador do Porto, né? Ficou muitos anos nas camadas de prospecção, né, do Porto, comandava isso aí. Então não esperava, mas era um ótimo companheiro. Ele, o Rui Vieira, também jogadores que não jogavam muito. O Heitor, que veio depois, né? Tinha vários jogadores que ficavam no Unicama, o Bassaúla, que nem eram tanto titulares. Tinha vários jogadores, o próprio Basílio estava a começar a sua carreira, né? Conosco, o Carvalho, que era o titular na época. Na primeira época tinha o Tozé, tinha o Teixeirinha, tinha o Valério, que já eram titulares, né? Já, né? Também, junto com o Miguel. Quem mais tinha ali? O Cerqueira, Gregório. Tinha o Nivaldo, um brasileiro, o Nivaldo, um português também, um médio. Então a equipe, como a gente fala, só pensa mais naqueles 11, mas esses 11 tem que ter uma estrutura junto para poder dar certo. Tens Antônio Moraes na primeira época. O Antônio Moraes na primeira época, né, que vem. Ele é um dos que me via jogar sempre, porque ele morava do lado das Antas ali, pertinho do Pedroto. Ia te ver na quarta-feira à tarde. Ia nas quarta-feira, eu estava lá, acho que não estava trabalhando, eu sempre via os jogos nas Antas, aí sempre ia muita gente ver os jogos. Ele que me falou depois, que eu sempre vi você nos jogos, dá marcar gols, posicionamento bom, corrigia algumas coisas que ele achava interessante. Foi o Antônio Moraes, muito importante também na nossa equipe aqui, treinador duro, né, bravo, né, dava umas broncas nós, brigava. Então é um perfil um pouco diferente do Marinho, né. Paulinho, em algum momento, quando estás no Porto e não és chamado com regularidade à equipa principal, algum momento deixaste de cair os braços? Eu não que seja muito melhor que ninguém como profissional, ou como homem, como nada, mas eu tinha meu compromisso de estar ali, sempre trabalhei, sempre fui um jogador, nunca fui de reclamar situações que, quando eu via, ao contrário do Fluminense, quando eu pedi para sair, porque eu via que tinha oportunidade para jogar, e o treinador não me dava essa oportunidade de jogar, porque eu sentia melhor que o ponto de lança. Então, no Porto, no Fluminense eu fiquei 1 ano também. No Porto eu fiquei 6 meses, sendo que praticamente nesses 6 meses o Porto jogou, já tinha ganho o título a partir quase da segunda volta já, e jogou pro Fernando Gomes para ser o bibota de ouro, e realmente aconteceu. E é uma coisa que a gente não ficou chateado por não jogar. Então, claro que você teria que convocar, mas você tem um companheiro que está brigando por um título individual, que acaba sendo coletivo, né? Igual as minhas bolas de prata também, é individual, mas é coletivo. Então você não vai, tira o cara para me colocar? Então não, não tive aquela frustração assim de jogar os braços. No começo, no final, quando faltava um mês para acabar, na época eu vi que não joguei, daí comecei já
fui preparar para voltar ao Brasil, tinha um mercado no Brasil, assim, os clubes lá no Paraná, Santa Catarina, principalmente, que eu tinha jogado já, né? E, então, mas não tive assim, aquela sensação assim, pô, de frustração, não vou jogar porque não tinha oportunidade, porque eu, como eu também estava aqui, onde eu estava brigando pela bola de prata aqui também no final, só eu jogava quase todos os jogos para poder brigar, já que o Vitória já tinha alcançado o seu objetivo. Naquele momento em que tu estás preparado para ir para o Brasil, para regressar ao Brasil, e até aparece o presidente António Pedro Machado, como é que estava a tua confiança nessa altura? Não, eu tinha pensado em voltar ao Brasil, já tinha verbalmente combinado com esse clube lá no Brasil, né? Nós estávamos para voltar para tipo um recomeço, né? Só que nem eu falei, você com 25 anos, você já é um jogador mais maduro, né? Você não é um jovem que está aí dando cabeçada, já sabia mais ou menos para onde ia, sabia o que eu podia, o Curitiba disputava o Campeonato Brasileiro também na época e tal, da Série A, né? Então eu estava na expectativa de retomar minha carreira normalmente no Brasil. Então. Mas ficaste surpreendido com o convite do... Sim, porque nunca mais eu tinha, embora o Dr. Ronaldo Nunes, que na época era advogado, aí nesse meio tempo começou a ser empresário, né? Que empresário porque não existia naquela época, tinha um ou dois a nível nacional, né? Hoje tem vários, né? E eu não esperava pelo convite mais, porque depois daquele janeiro nunca mais falei com o Dr. Machado, nem com o Ronaldo, embora o Ronaldo falava alguma vez, ele vivia no Brasil e via aqui. E tanto é que eu estava voltar ao Brasil e não tinha mais contato com ele, não esperava o convite realmente. Paulo, eu sou o miúdo do Brasil e que te pergunto, quem é o Vitória? O que é que tu vais dizer ao miúdo do Brasil? Vitória é um clube que é grande, embora não seja dos grandes, pela sua essência, né? Pela sua mística, pela sua gente de Guimarães, pelos vitorianos, que é um clube diferente, né? Às vezes quando falo, encontro com um brasileiro ou outro, e às vezes, eu vou Vitória, eu fui lá, o Leonel Olímpio, inclusive, que jogou aqui no Vitória, que ele é de Cascavel também, a gente às vezes encontrei com ele nesses dias. A gente vê, é um clube diferente, não é... É tipo você ir para um time grande. A cobrança aqui é como se fosse numa equipe grande, não é uma equipe que você vai para o interior, que você pode, perdeu, ganhou, tá mais ou menos, fazer mais... Não, aqui não tem mais ou menos, né? É uma equipe de cobranças grande, de exigência grande, mas contrapartida também te dão muito, né? Paulinho, há 40 anos, o Vitória esteve quase a chegar lá. Quando digo chegar lá, chegar a campeão nacional. Não achas estranho que, passado 40 anos, ainda não tenha conseguido? Podia ter chegado mais perto já, né? Pelas estruturas, pelas condições que tem de trabalho hoje, né? Mas futebol é difícil, né? Você encaixar, né? Não tem encaixado a equipe, tem feito alguns campeonatos bons mesmo, né? O próprio Cajuda também fez umas épocas boas aqui, né? Acho que chegou em terceiro também. E não conseguiu. É o sonho, né? Nosso aqui de Guimarães, aqui dos vitorianos, né? De uma hora poder brigar realmente efetivamente pro título, mas a gente sabe que as diferenças ainda para brigar com os grandes ainda ficam um pouco longe. Agora temos um Braga que se calhar está numa fase mais fácil, ou melhor que o Vitória. Na altura, o Braga não chegava aos calcanhares do Vitória. Era grande a rivalidade na tua altura entre o Vitória e Braga, esses jogos em Braga, no campo... 1º de maio, né? 1º de maio era um terrível. Sempre foi essa rivalidade grande, desde quando vim para o Vitória, né? Aqui a gente viu que o Vitória e Braga, Guimarães e Braga, sempre teve essa rivalidade, tanto é que... Melhor Vitória na altura. Melhor Vitória na altura. Sempre, nós tivemos nós mais, brigava até mais em termos de classificação, mais com Boa Vista, propriamente, que com Braga, né? Em Ponto Braga eu acreditava um pouco baixo. Mas para nós era o seguinte, perder para todos, menos para Braga. Isso era a consciência que nós tínhamos. Jogos ao domingo à tarde, às 3 horas. Jogos domingo à tarde, sempre à tarde, né? Por causa que a briga era grande e tinha muitas confusões, às vezes, nas torcidas. Algum jogo que te recordes? Eu me lembro do 1-0 no Braga, lá, uma época, o gol do Adão, que até eu perco um gol assim, 1 metro da baliza, bate no meu calcanhar, bate na trave e saiu, ainda bem que ganhamos. E depois contra o Braga, fiz 2 hat-tricks aqui nos jogos em casa, uns 4-1 e um 5-3, né? Sempre fui muito feliz. Quanto ao Porto, Braga, Sport, quanto ao Benfica foi o que acho que eu menos fiz golos. Acho que fiz 1 ou 2 golos contra o Benfica. Mas quanto ao Porto, Braga e Boa Vista e o Sport, dos 5, né? Praticamente só o Benfica que eu fiz acho que 1 ou 2 gols. Só os outros sempre marquei. Mas a briga contra o Braga aqui sempre foi grande, nossa. Era nosso campeonato praticamente era ganhar do Braga. Depois, se melhorasse, ganhar dos outros também tá bom. Mas e depois Boa Vista também. Depois Boa Vista. Com Valentino Loureiro. Exato, Valentino Loureiro. A guerra também era um bocado fora, a guerra era fora do campo, entre os dois presidentes. Os dois presidentes. A briga do norte aqui era o Pito da Costa, o Turco Machado e o Major, né?
que eram aqui, que os presidentes praticamente do futebol português eram os que mais se impunham praticamente. Tu tiveste presente o Pinto da Costa. Sim, ficou o Porto. É isso. Paulinho, 2 bolas de prata. Elas estão guardadas aonde e olhas para elas como? Não, elas são em casa, né? Tem lá alguns troféus, felizmente tem bastante, mas esses 2 estão na minha casa. Tem numa loja, tem um escritório que tem os outros troféus, assim. Mas o de maior importância são esses 2 e os 2 que eu recebo por ser bola de prata lá em Mônaco também, que tem aquela festa do melhor da Europa e tal lá, e a gente recebe. Então são os 2 troféus que tem, esses 2 estão em casa. Então cada vez que eu vejo, cada vez que eu limpo elas lá, ajeito lá, então é muita recordação, muito bom, né? Lembrar tudo que a gente passou aqui, acho que foi muito bonito. Tive praticamente 7 anos a jogar aqui em Portugal, né? A morar aqui naquela época, então ótimas recordações. Paulinho, marcar golos nunca é fácil. Mas achas que o futebol hoje em dia está mais difícil ser goleador do que foi na tua altura? Os guarda-redes têm as condições de treinamento. A dificuldade é sempre grande, né? É claro que eu até costumo falar que mais na minha época 70% era mais o jogador mais tecnicista, né? E 30% mais força, né? Eu acredito que hoje é tipo 70% força e 30% técnica, né? Então eu acredito que o futebol mudou um pouco, está um pouco mais rápido, um pouco mais brigado, vamos dizer assim, né? Os próprios treinamentos em campos reduzidos e tudo. Então, não sei se está mais difícil não, porque sempre marcar gol não é fácil, né? Depois tens aquele velho problema do jogador que é, durante a semana, estudado ao pormenor, com vídeos, com movimentações, com trabalho de campo. E isso faz com que a tua qualidade técnica não possa sobressair, porque a equipa já está devidamente preparada para anular aquilo que é a tua qualidade. Sim, hoje em dia a estrutura é muito diferente, né? Então, se você pensar nesse sentido aí, né? Você é muito mais vigiado, mas por outro lado também você tem muito mais ferramentas do teu adversário, né? Sabe como é que é? No pênalti, antigamente, você não... eu lembro que o guarda-redes defendeu lá. Hoje você pega, antes de bater o pênalti, teve 5 pênaltis, ele foi 5, 3 para cá, 2 para cá. Então, você tem a noção também, né? Então, agora o guarda-redes dá 1 milímetro à frente, repete. Repete. Então, era bem... Na nossa época, o guarda-redes dava 2 passos na frente e dificilmente um árbitro mandava voltar, né? Paulo, então, e com estas bolas agora, que golos é que farias? Olha, não, sei lá, podia ter marcado os mesmos, mas as bolas são muito melhores. Eu lembro na época que nós treinávamos com chuva e cabeceia, aquelas bolas pesadas. Hoje é um espetáculo, eu brinco, jogo às vezes com os veteranos aqui, com os amigos meus aqui do Vitória, né? Sempre quando eu posso eu vou lá ali no complexo e vamos jogar fora. Eu gosto de participar, embora seja a moçada mais nova, né, que eu não joguei, mas sempre tem um outro mais velhote lá. Então, e são umas bolas espetaculares, bem gostosas de jogar, bem muito boa, diferente. Como é que é viver com os veteranos do Vitória? Eu, dentro do possível, quando eu estou aqui, quase todo sábado, cada 15 dias, tem um jogo em casa ou fora, eu procuro conviver bem. A maior parte são veteranos de 40, 35, 40, até os 50 mais novos, anos, que não, bem mais novos do que eu, né? Temos ali eu, Miguel, o Roque, mais a turma do mais antigo vai lá, que aparece às vezes, né? Então, mas eu gosto, porque vai relembrando a história, convivo ali no complexo, encontro um funcionário de muito tempo, tendo do possível, procuro estar com eles e se eu estiver em Portugal, eu vou sempre. Quando estiver aqui em Guimarães, eu vou sempre nos jogos. E ainda olhas para a camisola ver o emblema do Vitória? Ainda é gostoso botar aquela branquinha, né? A camisa branca. Paulo, então, essencialmente aquilo que foi a tua carreira no Vitória, 2 anos foram curtos para aquilo que o vitoriano queria que tu ficasses. Mas a vida tem outros objetivos. Como é que tu recebes o convite do Sporting e como é que tu olhas para isso? Então, na primeira época já tivemos alguns convites, né? Mas o Dr. Pedro Machado tinha falado que tinha um projeto para mim ficar para o Vitória, né? Que era para mim ficar, que eu não me arrepender, que a gente ia reforçar a equipe, né? E eu estava bem, estava em casa aqui, gostei muito da cidade, do povo. E na segunda época, quando a gente prepara, eu estou para brigar pelo melhor marcador, eu já estava na espera que realmente ia sair, né? Que tinha vários clubes daqui, de fora também, já estavam a ligar, né? Já falavam com um empresário, que era do Sr. Ronaldo Nunes, né? E assim aconteceu, a gente esperava, tinha mais clubes de Portugal, de fora, tá, para mim. E quando veio o esporte, não foi uma coisa que eu não esperava, embora foi já no começo da época, já estava fazendo a pré-temporada aqui, em Guimarães, estava treinando aqui. Aí fui para o esporte. Como todo atleta, você quer na tua carreira ter uma maior oportunidade, ir para um time grande, acho que todo jogador, né? Não vou ser hipócrita, não, eu queria ficar no Vitória. Não, eu
claro, queria também ir para um grande, ser campeão jogando, né? Porque eu tinha sido campeão brasileiro no Fluminense e era suplente. Fui campeão no Porto, português e era suplente. E meu objetivo era ir para um grande desse e ser, por Ser exemplo, figura da cartaz. ser figura, ser campeão realmente a jogar. Não tive essa sorte no esporte, né? Fui o melhor marcador, que individualmente é bom, mas para a equipe não conta muito. Né? E depois regressas ao Gil Vicente. Fazes uma época no Gil. Eu quando... Ainda jogas com o Miguel no Gil, não jogas? Não. Não? O Gil foi uma passagem muito rápida, né? Porque eu estava no esporte lá, quando eu apresento lá, daí o esporte não conta mais comigo e o Marinho Pérez tinha ido como treinador, até que foi muito estranho. Tu vais para o Sport também numa altura um bocado conturbada, não é? O esporte, eu Muitos, fui lá, troca teve de esse presidentes, problema, troca de presidente. Eu tive lá, essas 3 primeiras épocas que eu tive lá, foram 3 presidentes. O Amado Freitas, depois entrou o Jorge Gonçalves, depois entrou, nas 3 primeiras épocas, entrou o Souza Sintra, né? Aí na minha quarta época que era lá, que daí que eu fui, tipo assim, o esporte não contava mais comigo, e também não me deixou treinar com os jogadores, eu tinha que treinar fora, que foi uma coisa que me deixou muito magoado. Tanto é que eu fiquei 3 meses aí no balneário, pedi se eu podia treinar, e não tinha hora para não treinar, né? E o Souza Sintra e o Marinho Pérez também falaram, não, eles não querem que você treine aqui junto, que a equipe tem que ficar separada. Pronto, eles que me colocaram a berlinda, vamos dizer assim, eles que tinham que me odeio, porque eu tinha mais 3 anos de contrato, porque quando o Jorge Gonçalves entra, na minha época e meia, na metade da segunda época do esporte, em janeiro o Mônaco queria de qualquer jeito que eu fosse para o Mônaco. Daí o Jorge Gonçalves tinha esse projeto que eu acho que não teve tempo para aparecer esse projeto do Jorge Gonçalves. O pessoal era um projeto muito bacana do esporte, para fortalecer o esporte, fazia muitos anos que eu não era campeão e continuou sem ser, né? E daí, quando ele não me vende, ele me faz um novo contrato por mais 2 anos, né? Eu tinha um contrato de 4, foi um contrato para 6 anos, até os 34 anos. E foi esses contratos na frente que depois, aí com o presidente do esporte, era o Souza Sintra na época, não tinha jeito, não queria que eu ficasse, queria que eu fosse embora. Eu falei, eu vou, não, vocês me vendam, né? Vocês me colocaram em situação, eu não vou sair batendo de porta em porta para clube. E daí, em outubro, já fazia uns 3 meses que estava lá, estava chateado, aí conversei com a diretoria, daí o Gil Vicente mostrou interessado em fazer uma temporada para ver o que dava até naquela época, ia ter eleições do esporte, tal, uma coisa, podia ter mudado alguma coisa. Daí eu venho para o Gil Vicente em final de outubro, já estava 4 meses parado, estava treinando com os Gêmeos Castros, lá no Parque do Lumiar, eu me apresentava, ficava a correr com eles lá, então estava 4 meses sem jogar, além das férias, né? Aí dos primeiros treinos também eu machuquei o menisco, fui operado do menisco, fiquei 1 mês sem jogar, daí voltei a jogar em final de metade de dezembro, daí chegou em janeiro, fevereiro, eu vi que as coisas não andavam, também não estava ali no Gil Vicente para roubar o dinheiro deles, chamei o presidente e falei, eu quero aqui, não me precisa pagar mais nada até o final da época, eu fiquei até fevereiro só, eu acho, daí fui embora. Porque eu tinha mais 2 anos no contrato do esporte. Aí eu volto no final da época para o esporte, daí não teve como o acordo mesmo, o esporte queria que fosse jogar ou para a segunda liga, ou que eu fosse vendida, não tinha jeito. Daí fizemos um acordo, né, o esporte foi pagar 50% do meu contrato durante 2 anos, e eu fiquei a receber 2 anos, sem jogar, sem nada, e encerrou a carreira. Ganhas uma bola de prata no Sporting, mas ganhas uma bola de prata na Vitória. Se for perguntar a um adepto comum do futebol português, eles dizem que Paulinho Cascavel é de Vitória. É porque no Vitória foi mais forte, né? Queira ou não queira, os resultados meus e do Vitória em si foram muito fortes. No esporte fiz o melhor marcador, fizemos uma campanha razoável, mas numa equipe grande a época que marca é a época que você é campeão, né? Eu não lembro se você foi vice, foi 3º lugar no campeonato. Então o Vitória coincide com a minha bola de prata e com uma das melhores épocas do Vitória. Então tem tudo para ter essa lembrança. E ser melhor marcador numa equipe que não seja os 3 grandes é mais difícil, né? Então eu fui mais um melhor marcador do esporte lá, tem uma passagem bonita, são amigos lá, estive lá agora também. Fui convidado lá pela diretoria, assisti o Sport Benfica aí no final do ano, quando estava de férias também. Fui muito bem recebido por lá, por todos, inclusive encontrei o Souza Sintra, cumprimentei e tal. Então tenho um carinho grande com o esporte também, mas nada comparável com o Vitória e com a cidade de Guimarães. Paulinho, o futebol é o que não adianta, foi só 2 anos no Vitória. Agora, eu queria que tu me explicasses como é que jogando só 2 anos no Vitória, tu tens essa importância para este clube. Então, o que eu vou te dizer, né, Adriano? Talvez essa mística, esse carinho que essa associativa tem com os seus jogadores, né, que passam por cá, né, cada um deixando a sua marca de uma maneira. E eu tive a sorte, né, de encaixar tudo certo, como eu falei, quando eu vim para cá eu estava maduro, vamos dizer assim, para o futebol, né, com 25, 26 anos. E as coisas correram muito bem, a equipe fez 2 grandes épocas, né, um 4º e um 3º lugar, umas competições europeias espetaculares. Aí eu fiz os gols
que não fiz em nenhum lugar, tanto em 2 épocas, nunca fiz jogar 75 jogos, marcar 60 gols, nunca tinha acontecido comigo também. Então foi muito forte, tanto individualmente como coletivamente. Então, acho que é isso. E aqui Guimarães e Vitória, os vitorianos, né, eles guardam muito isso, né, valorizam muito o que foi a história do Vitória. E eu, felizmente, faço parte desses bons momentos do esporte do Vitória. Né? Paulinho, no teu cartão de cidadão não diz Cascavel, diz Paulinho. Diz Cascavel porque tu jogaste em Cascavel. Exato. E que tal se mudássemos o nome de Paulinho de Cascavel para Paulinho Vitória? Pois é, nem é Paulinho, né? É Paulo Roberto Bacinella, né? Então eu mesmo me apresento. Como é que tá? Também? Paulinho Cascavel, já me apresento, porque eu nem tenho que ser o Paulo Roberto Bacinella, não, eu sou o Paulinho Cascavel, bem, como é que tá? Porque no fundo ficou uma marca, né? Felizmente, né? Eu jogava em Cascavel com 20 anos, eu era só o Paulinho, daí fui vendido para um clube de São Paulo, tinha outro Paulinho. Aí ficou o Paulinho de Cascavel, veio de Cascavel, a cobra, a cobra vai picar, a cobra não pica mais, a cobra vai fumar, então, e ficou, e deu muita sorte, graças a Deus, e vive em Cascavel até hoje, e tenho o maior orgulho de ser chamado de Paulinho Cascavel. Paulinho, ficou marca no Vitória, ficou marca na Rádio Inquieta, a tua presença para falarmos daquilo que foi uma época, eu diria que notável, histórica, deste Vitória. Agradecemos a disponibilidade que tiveste para estares aqui a conversar um bocadinho connosco, numa Conversas com História, com o patrocínio da Mustang, Pizzaria Snack Bar. Ok, Adriano, muito obrigado, eu que agradeço o convite da Inquieta, agradecer o Felipe também, que foi que fez esse nosso contato já há uns 6 meses, né, Felipe, que estamos a conversar. E é sempre uma alegria estar aqui, relembrar esses bons momentos. Eu estou sempre à disposição da Rádio Inquieta e dessas boas histórias que nós temos aí para contar. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.